Queridos e amados pastores, evangelistas, quero desejar a todos a paz do Senhor Jesus Cristo e venho neste momento, mais uma vez, reiterar a minha pré-candidatura a presidente da CEADEP 2026. Claro, querendo Deus. E se Deus assim permitir, venho desprovido de vaidade, de querer poder por poder, porque lembrei-me do Salmo 62, se não me falha a memória, verso 11, que diz que uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Então, desprovido disso, desprovido de qualquer sentimento de me locupletar, mas com o propósito em Cristo de glorificar o nome do Senhor e de também fazer como Mordecai, buscar a prosperidade dos pastores, evangelistas da CEADEP e também de toda a igreja, porque por detrás de um pastor existe um rebanho. Então, conforme Mordecai no Senhor, eu também quero buscar a prosperidade dos senhores pastores, evangelistas e dos rebanhos que a nós foi confiado em Cristo. Feito essas considerações, todos vocês já me conhecem, eu sou pastor e doutor Airiston Leite Aires, pastor há 21 anos na Assembleia de Deus em São João da Fronteira. Fui pastor em São Brás do Piauí, meu primeiro campo. Antes fui co-pastor do pastor Oswaldo Pessoa de Souza em Altos, onde construí um templo na localidade de Cardoso. E lá saí para o meu campo, o primeiro campo, que foi São Brás do Piauí. De lá fui para a cidade de Jardim do Mulato. De lá fui para Juazeiro do Piauí. De lá eu fui para São José do Divino. E de São José do Divino estou há 21 anos aqui nesta cidade, em São João da Fronteira, Piauí. Cidade a 250 quilômetros da capital. Aqui formei meus filhos, um é engenheiro civil, o outro é engenheiro de produção, trabalha no Grupo Claudino há mais de 20 anos, e a minha filha é assistente social. Tenho noras, uma nora casada com o meu filho, Ariston Júnior, que é engenheiro civil, ela é psicóloga, mora em Coelho Neto, Liliane. E tenho também a minha outra nora, que é casada com o filho, Rose, na verdade, meu enteado, mas tenho como filho. E ela é casada com ele e é formada em contabilidade, a Érica. E por fim, tenho minha filha, Aline, que é assistente social, mora em Parnaíba, e o genro Gilmar, que se formou-se em Direito, quer ser meu colega de profissão, advogado. Minha esposa, todos vocês sabem, é altoense, irmã do pastor José Gonçalves, o escritor lá de Água Branca. Essa é a minha casa, a minha família. Sou graduado em Direito, sou advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, com o número 12082. Sou advogado criminalista, mas atuo também em outras áreas, porque tenho conhecimento, especialidade em direito previdenciário, direito administrativo, direito eleitoral e direito penal e processual penal. Então, sou pastor há mais de 30 anos, vou fazer 31 anos de ministério,
Entrei muito novo no ministério e quis Deus que eu fosse agora fazer 31 anos de ministério. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês saberem que tem uma família pela graça de Deus estruturada, todos crentes, tenho qualificação e também vida com Deus, pois não sou neófito, tenho, como eu já disse, mais de 30 anos, 31 anos de ministério. E é claro que fui ex-procurador aqui da cidade e também advoguei no CRAS. E recentemente também prestei assessoria jurídica para os partidos políticos aqui da cidade, inclusive para o candidato a prefeito. E esse partido político de nível nacional. Então eu tenho uma certa experiência na vida ministerial e na vida secular. Pois bem, feito essas considerações, quero dizer a vocês que me sinto no Senhor preparado para uma tão grande missão, ser pastor presidente de Pares, porque eu serei pastor de Pares. Mas ser pastor presidente de uma instituição como a CEADEP é um desafio, é uma honra, mas também é uma batalha a ser experimentada e com certeza vitoriosa em Cristo. Por que eu digo batalha? Porque os conflitos surgirão, as aflições acontecerão e os problemas que envolvem uma convenção, que envolve os pastores e evangelistas, são diversos. Por isso eu digo uma batalha. Mas, lembrando que Deus nos dará a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E feito essa introdução, essas preliminares, eu quero vos apresentar a minha proposta. Candidato sem proposta é como um céu sem estrela. Candidato sem proposta é como um filho que chora e não tem a mãe nem o pai ali ao seu lado. Candidato sem proposta é como um homem sem Deus. O vento leva. Então eu quero trazer as minhas propostas. Vocês farão a análise, vocês farão o julgamento. A Bíblia diz que os outros julguem, então vocês irão julgar. Mas eu tenho que apresentar as minhas propostas. Procurarei cumpri-las, porque a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, diz assim falai e assim procedei. E a Bíblia diz, seja sim, sim, não, não, que passar disso é procedência do maligno. Então eu quero vos trazer as minhas propostas. Tenho aqui em minhas mãos 21 propostas, aonde a primeira será a diminuição hoje do fundo convencional, que todos nós sabemos que a arrecadação da igreja, ela tem como origem, fundo, os dízimos e esse fundo convencional, que hoje é de 10%. E nós queremos reduzir para 3%. Por que 3%? Porque isso não vai acarretar numa carga, podemos dizer tributária, porque de qualquer forma isso é equiparado a um tributo. Ela não será pesada a uma igreja pequena e nem pesada à igreja grande. Mas vocês há de convir que a igreja pequena sofre muito mais, tirando 10% da renda bruta, do que uma igreja maior. Uma igreja pequena sofre muito mais, que além de tirar os seus dízimos, ainda vai tirar 10% da renda bruta. Então nós queremos diminuir para 3%, tanto igreja grande como igrejas pequenas, de pequeno porte, porque não existe igreja grande nem pequena, porque o nosso Deus é grande, mas eu quero usar o termo igreja de pequeno porte. Ela e a igreja de porte maior será apenas de 3%, em vez de 10%. Primeira proposta,
Segunda proposta que eu tenho aqui é que queremos fazer o pagamento de jubilados e viúvas de obreiros já falecidos, é claro, porque se é viúva é porque ele já faleceu. Então nós queremos cumprir uma meta, nós queremos pagar pontualmente, queremos pagar em dias os salários dos obreiros jubilados e das viúvas, porque não é admissível se ganhar um mês e passar 3 sem ganhar. Afinal de contas, esses homens lutaram pela obra de Deus, são merecedores no Senhor dessa prebenda, e eles são merecedores no Senhor de receberem seus pagamentos em dia. Será sempre no final de cada mês. Por quê? Porque já tem entrado toda a arrecadação e a gente tem então como pagar os pastores jubilados e viúvas em dias. Claro que dia 28, por aí, 29, a gente paga os pastores do interior primeiro, e até o dia 30 de cada mês a gente paga os pastores da capital. Mas todos os pastores e evangelistas jubilados, pastores jubilados, viúvas jubiladas, já com seu esposo falecido, eles vão receber os seus pagamentos em dia, pastores jubilados e viúvas. E mais, quero pagar o 13º salário ao final de cada ano, para jubilados e viúvas. Aí você diz, pastor, você vai pagar em cima de 2 salários quem ganha 2? Não, o 13º foi criado por o ex-presidente Getúlio Vargas, nos anos 40, como um bônus natalício. Então, o bônus natalício, esse 13º é um salário. E não, a pessoa recebe 2 salários de 10. Não é isso. Nós iremos pagar um salário no final de cada ano, no mês de dezembro, 13º. Se você ganha 2, você vai ter mais 1. Se você ganha 3, você vai ter mais 1. Mais um salário de bônus, que nós chamamos de 11º salário, que é a nomenclatura já conhecida em todo o Brasil. Então, todos os jubilados e viúvas irão receber em dias, irão receber no final do ano, no mês de dezembro, o seu 13º salário. Essa é a minha segunda proposta, porque é claro que o trabalhador é merecedor, é digno do seu salário. E esses pastores, essas viúvas, também dependem dessa prebenda, que eu chamo salário porque, de fato, essa prebenda é equiparado, é analogicamente comparado com salário. Segunda proposta. A terceira proposta que eu tenho é a criação de uma assessoria social. Hoje nós temos, inclusive, ela é um órgão da CEADEB, mas não funciona. É preciso pastores fazer vaquinhas. É preciso pastores andar mendigando, quando a Bíblia diz que nós não mendigamos o pão. Eu não estou dizendo que a gente vai suprir tudo, toda besteirinha, não. Mas aqueles casos urgentes, úteis, necessários, emergencial, nós teremos uma assessoria de assistência social para isso, para atendermos as pessoas hipossuficientes, as pessoas de condição per capita pouca, e nós iremos então procurar criarmos uma assessoria social com um presidente, com uma equipe que tenha a empatia, que tenha o sentimento de amor em Cristo, e nós iremos então procurar atender a demanda do estado do Piauí, envolvendo pastores, envolvendo evangelistas, envolvendo a sua família. Essa é uma proposta e que ela vai funcionar. Nós iremos atender a necessidade dos pastores
que precisam ter uma assistência social que funcione, eficaz. Essa é a minha terceira proposta, né? E temos também uma quarta proposta, que é opcional agora. Não será mais obrigatório. Não tem mais aquela questão da consagração casada. E quando você é consagrado evangelista, ou você é autorizado evangelista, automaticamente você já começa a pagar aquela taxa da CGADB. E para muitos, coitado, é uma cruz pesada, porque muitos estão inclusive inadimplentes. Outros não pagam porque não podem. E uma taxa que agora é mais de R$200. Então será opcional. Quando você for autorizado ou consagrado a evangelista, você vai assinar um termo dizendo se aceita ou não contribuir para a CGADB. Não vai ser obrigatório, nem vai ser imposto. Vai ser por livre e espontânea vontade sua, porque é assim que diz a lei. Na reforma trabalhista, as associações deixaram de cobrar essas taxas, que antes da reforma trabalhista era obrigacional. E olha que eu sou advogado, pela graça de Deus, também conheço a área trabalhista e advogo nela também, mas antigamente era obrigatório, agora não, é opcional. O associado tem que assinar um termo e por escrito dizendo se quer ou não aderir a essa taxa social, ou melhor dizendo, associativa, não é nem social, uma taxa associativa. E aí não será mais obrigatório, mas opcional essa taxa da CGADB. O presidente da CGADB, ele é presidente, respeitamos, vamos trabalhar junto caso eu ganhe, mas o que é certo, o que é legal, e essa taxa, a lei diz que ela é opcional, não é obrigatória, não é a consagração casada. Essa será a nossa proposta também, de ser opcional essa taxa da CGADB. Outra proposta que eu quero trazer para vocês é com relação a pecados. Na minha gestão, no meu plano de governo, que eu já estou mostrando para vocês, será dessa forma: quem cometer pecados de natureza moral, porque vocês sabem que a Bíblia diz que em todo tempo seja alva as nossas vestes. Alva está falando de conduta, de testemunho. É claro que existem as acusações infundadas, existem as calúnias, mas caso seja comprovado, porque vai ter a ele o direito do contraditório, da ampla defesa, que é ouvir a sua versão, ele vai então provar a sua inocência e, se culpado for, se for constatado, ele então será suspenso por 10 anos. É a minha proposta no meu governo, porque tem que haver moralização, tem que haver, né, a Bíblia diz que tem que haver punição, a Bíblia diz que quem errar é para a gente até puni-lo, é para a gente repreender na frente de todos, para que os outros tenham temor. Então, sem punição não há temor. E aí vira uma reincidência, uma anarquia, uma molecagem. E nós temos que aprender a tirar a sandália dos pés, como disse o Senhor. Porque o lugar que nós pisamos, que nós convivemos, que é o mundo espiritual, que é o reino de Deus, que é a igreja, é um lugar santo. 10 anos ele ficará suspenso, licenciado, e tem mais. Obreiro que for suspenso, licenciado por causa de pecados morais, aqueles escandalosos, ele então não terá direito à prebenda. Porque o cidadão comete o erro e ainda vai receber um bônus? Não, ele tem que receber ônus. Ele vai ser punido 10 anos sem direito à prebenda. E aí o que é que acontece? Depois de 10 anos, será formada uma comissão, que vai ter essa comissão, que vai analisar se ele tem ou não condições de voltar. Saber se ele destruiu a família do outro, saber se ele tem
testemunho, se ele ficou na igreja, se ele aceitou a punição, se ele não se rebeliou, e por aí vai. E ele voltará não mais a ser titular de igreja, ele não vai ser mais pastor titular de igreja. Ele vai voltar para ser um auxiliar de um pastor. Pastor, mas auxiliar. Nunca mais voltará a ser titular de campo. Porque, para mim, ele perde a sua idoneidade. Ele perde, o moral para que ele possa corrigir alguém. Ele não perde a sua vida com Deus, ele vai ser restaurado para o ministério, mas ele não poderá mais ser titular de igreja. Ele será apenas um auxiliar de um titular de uma igreja. Essa é a minha outra proposta. 10 anos suspenso, e depois de 10 anos é que ele volta, depois de passar por uma triagem, e aí depois disso ele volta a ser auxiliar, pastor auxiliar de um outro pastor titular. Nunca mais será titular, presidente de um campo. Outra proposta minha, e por que eu estou fazendo isso? Pastor, você não tem misericórdia? Temos. Mas lembre-se que Deus é amor, mas a Bíblia diz que ele corrige a quem ama. Lembre-se que a palavra de Deus diz que a vara é para as costas do que é tolo. E nós não podemos perder o sal ministerial. Porque se perdermos, meu Deus, onde vamos parar? Quem vai acreditar em nós? E nós precisamos, claro que haverá escândalo, como Jesus disse, mas temos que mostrar a nossa indignação diante desses escândalos. E agora, uma outra proposta, Temos aqui uma proposta que pastores que não forem dizimistas, porque há um número de inadimplência, senhores, muito grande. E lembre-se do que diz o profeta Malaquias, que essas arrecadações, esses dízimos, são para que haja mantimento na casa do Senhor. Não é para ninguém montar impérios, não é para ninguém comprar jatinho, fazendas com muitas cabeças de gado, que compre com seu dinheiro, mas nunca pegando o dinheiro da igreja e se usufruindo, comprando carro de 1.800.000 reais. É direito do obreiro ter um carro, ter a casa, é direito dele. Mas, como presidente da CEADEB, eu não vou aceitar inadimplentes. O inadimplente, segundo o meu plano de governo, a minha proposta, é o quê? Ele não vai poder, de forma nenhuma, ele não vai poder assumir campos maiores, campos de um porte maior. Inadimplente não vai assumir. Inadimplente também, se ele for evangelista, não será consagrado a pastor. Porque se ele é inadimplente e fiel evangelista, continuará sendo pastor infiel. Não será consagrado a pastor. E para ser consagrado a evangelista, nós vamos olhar o histórico dele. E vamos ver se ele contribui. Se ele for contribuinte fiel, é que ele será então autorizado ou consagrado a evangelista. Outra coisa, obreiro infiel não poderá fazer parte de nenhuma superintendência. Ele não poderá ser superintendente, ele não poderá participar de assessoria, seja ela contábil, jurídica, assessoria de ingresso, nenhuma. Ele não vai poder participar de nenhum cargo na CEADEB. E tem mais. Nós iremos, em cada ano, prestar conta, porque as contas agora, é uma outra proposta, serão prestadas anualmente. A cada AGO haverá prestação de conta. E nessa prestação de conta vamos colocar o nome dos dizimistas, quanto dizimaram durante o ano, e haverá também uma lista daqueles que não dizimam, inadimplente. Daremos aos pastores essas prestação de contas, será dado gratuitamente, você chega e solicita, mas na AGO a gente já vai estar lá com o contador entregando para cada membro relatório, prestando conta
e lá vai constar o nome dos que são dizimistas e os que não são. E aí iremos também apresentar às igrejas. Cada pastor vai receber e nós iremos entregar cada relatório ao corpo docente daquela igreja, aos presbíteros, auxiliares, diáconos, e estaremos entregando o relatório da CADEP. Pastor, não é só para pastor, mas entregaremos também para os obreiros, para saber se o pastor dele é ou não dizimista. E aí eles vão ver que não é justo. A gente tem que receber dízimo, pagando dízimo. Então, faremos esse relatório todos os anos. A cada AGO será prestado conta, será de ano em ano. O que sai, o que entra, os dizimistas, os que não são, o que foi arrecadado, os funcionários, quanto ganha o presidente, tudo de forma transparente. Lembre-se que aí fora no mundo tem, né, um chamado site do governo federal, que ele é chamado, né, de canal da transparência, portal da transparência, e é justo se prestar conta. A Bíblia diz que quando os discípulos voltaram, lá do Concílio de Jerusalém, no capítulo 14 e 15, diz que eles reuniram a igreja e relataram o que havia sido decidido pela igreja. E reuniram a igreja e entregaram o relatório. Então, é preciso a gente entregar esses relatórios também aos corpo docente daquela igreja que o seu pastor é pastor dela. E assim nós vamos com certeza diminuir a inadimplência, porque será uma vergonha as pessoas saberem que você não é dizimista, recebe dízimo e não paga dízimo. Essa é uma outra proposta para a gente moralizar. Nada de tomar a igreja, que já foi feito várias resoluções, não adiantou. Nós iremos agora impor sanções. Lembra lá dos Estados Unidos que está impondo sanção no Brasil, no Alexandre? E muitas pessoas estão aprendendo com isso e temendo e se corrigindo, pois seremos também um canal de Deus para aplicar sanção a esses infiéis. Outra coisa, nós estaremos também levando a proposta de que as próximas eleições para a mesa diretora será por chapa aberta. É claro que vai ter critérios, nem todo mundo vai poder se candidatar. Vamos ver se é fiel, vamos ver quantos anos tem de ministério, se não é uma pessoa que esteja, né, se candidatando por se candidatar, recém, né, consagrado, não. Os mesmos critérios que nós vamos usar para hoje você ser candidato à presidência da CADEP, você tem que ter contribuição, você tem que ter tantos anos de ministério, você tem que ter testemunho. Então, tudo isso nós vamos. E vamos escolher 2 em Assembleia Geral para cada cargo. É a Assembleia Geral quem escolhe, para não virar uma bagunça. Todo mundo querer ser candidato sem ter nem qualificação, nem preparo para isso. Então, nós estaremos fazendo a eleição da mesa diretora no próximo mandato para sairmos de chapa fechada para chapa aberta. Eu tenho certeza que você aí está gostando dessa proposta, porque você vai ter vez e você vai ter voz e você vai então poder exercer o seu direito que está lá no Estatuto, no artigo 6 e no inciso 1, melhor dizendo, no artigo 6, estou confundindo aqui com a Bíblia, né, por isso eu chamo versículo, mas no artigo 6º e no inciso 1, lá diz votar, é um dos direitos do membro da CADEP, é votar, que é o direito que ele tem de escolha, e de ser votado, que é o direito que ele tem de se colocar como uma escolha, que é o que eu estou fazendo, eu estou exercendo o meu direito, não estou insurgindo contra ninguém, não estou me rebeliando, é um direito meu, se eu preencho os critérios, então eu tenho o direito. Paulo disse em 1 Coríntios 9, não temos nós o direito? Eu estou exercendo o meu direito de
me colocar à disposição como uma opção para as pessoas votarem em mim, assim como eu tenho o direito de votar. Está lá no estatuto, votar e ser votado, é um direito. Então será agora a chapa aberta. Outra proposta nossa é com relação a CEADEP. Ela é feita não só para receber as plebendas dos pastores dízimos, ela não é feita somente para punir, abrir processos ético-disciplinar, dar posse, criar campos. Não, isso é uma tarefa assim da CEADEP, mas a CEADEP também, ela tem que ser protetora, ela tem que falar pelos seus membros, ela tem que colocar nota de repúdio, como a OAB faz, como outras instituições faz, que provoca até um desagravo para com aqueles que violam as prerrogativas, seja de advogado, seja de médico e outros congêneros. Então, a CEADEP, ela tem que se posicionar, ela tem que defender os seus membros. Claro que há coisas que é indefensável, e nessas nós não vamos entrar. Cidadão errou, adulterou, foi notório, nós vamos defender esse homem como, senhores? Mas agora uma nota mentirosa em redes sociais, em meios de comunicação, nós iremos defender. Nós iremos abrir processo, se for necessário, mas defenderemos a honra dos nossos membros. Assim também como colocaremos notas de solidariedade, né? Uma palavra até um pouco assim, que por questão de dicção, eu tenho dificuldade de pronunciar. Mas seremos solidários. Pronto, essa é melhor, porque a dicção aqui não falha. Seremos solidários com aqueles pastores que por um caso fortuito, uma questão, né, atípica, como aconteceu com o pastor Douglas, que perdeu a filha, aquele outro pastor, Ângelo, que teve a filha assassinada por um ébrio, por um endemoniado, nós iremos prestar assistência psicológica, jurídica, e fazermos de tudo, colocaremos nota defendendo esses pastores. Porque a convenção, a CEADEP, também é para defender os direitos dos seus obreiros. É para resguardar a honra deles e para mostrar que os pastores e evangelistas têm uma instituição eficaz, que pune quando é preciso, mas defende quando é preciso. Essa será também uma das minhas propostas. Outra do meu plano, outra coisa que nós queremos, criar um seguro. E olha que esse seguro só vai acontecer depois de 1 ano de carência. Eu assumo a presidência no Senhor querendo Deus, ou eu, o pastor Bezaliel, Deus é quem vai decidir, os senhores. Eu estou me colocando como uma opção, os senhores é quem decide abaixo de Deus. A Bíblia diz que toda decisão procede de Deus. Mas a Bíblia diz também que quando apresentaram Matias e o outro lá, para ficar no lugar de Judas, apresentaram 2. Por isso que a Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. Quem tem 2, tem 1. Você tem escolha, não é aquela questão só 1 todo o tempo, não. E pelo voto comum, diz o texto, escolheram Matias. Então, nós iremos, depois de 1 ano de carência, 1 ano que eu assumi, depois de 1 ano que eu estiver assumido a CEADEP, se for essa vontade de Deus e dos senhores, eu então vou começar a executar essa proposta, aonde todo pastor, toda mulher de pastor que vier a falecer, receberá um seguro de R$50 mil. Somente pastores, evangelistas e mulheres de pastor e evangelista que estiverem na ativa. Porque os jubilados, eu não posso colocar uma carga que eu não vou poder cumprir. Mas, a partir do 1º ano da minha gestão, todo pastor na ativa e toda esposa de pastor na ativa, pastor evangelista, que vier a falecer,
receberá 50 mil reais. Criaremos um seguro para isso. Isso acontece já no Maranhão. Por que não acontece com a gente? O mesmo Deus de lá, o mesmo Deus daqui, a mesma instituição de lá, que é de Deus, é a mesma daqui, nós somos de Deus. O que está faltando é gerenciamento, o que está faltando é administração, o que está faltando é alguém que possa ter uma visão mais ampla, como teve Abraão. Então, criaremos. Não me pergunte como é que eu vou conseguir esse dinheiro, porque depois eu vou explicar para vocês como é que eu vou arrecadar esse dinheiro. Por isso que eu peço um ano de carência, porque existe a carência. Você não vê no INSS? Você tem que ter 180 meses de contribuição, 180 meses de atividade rural para poder exercer o direito da aposentadoria? Carência. Você não vê o período da graça, quando você paga o INSS e fica um ano sem pagar? Se durante esse ano que você ficou sem pagar, você vier a necessitar de um auxílio, você tem direito, porque é um ano de carência, chamado período da graça. E eu, vocês sabem que pela graça de Deus, eu também milito na área previdenciária. Então, depois de um ano da minha gestão, quem vier a falecer na ativa, receberá 50 mil reais de um seguro para questão fúnebre, pagar alguma dívida. Pastor, e os filhos? Aí, se você quiser dar para um filho, você vai abdicar do seu direito e dar para um filho. Mas se você vier a falecer já dando aquele dinheiro para o filho, você não terá mais direito. O direito é só para pastores, evangelista e esposa de pastor e evangelista. 50 mil reais de seguro vida. Claro que o nosso seguro vida é Cristo, mas existe os seguros terreno. Enquanto vivermos, precisamos disso. E quando morrer, 50 mil para que a nossa casa não venha a andar na porta de prefeitura mendigando o caixão. Essa é uma outra proposta. E também queremos reduzir os gastos da SEADEP. Vamos reduzir. Como assim? Vamos reduzir o gasto com funcionário, com viagens, com eventos e com prebendas. Como assim? Temos hoje 8 funcionários na SEADEP, na SEADEP. Vamos reduzir para 5. Outra coisa, pastor, presidente, vai escolher. Ou ele fica com a prebenda de presidente da SEADEP, ou com a prebenda da igreja que ele é pastor. Porque eu defendo que o pastor presidente nem tem igreja para pastorear, para ter mais tempo, para viajar, para visitar. E ele então receberá apenas uma prebenda. Se ele for pastor de igreja, pastor presidente da SEADEP, ele vai ter que optar. Ele tem o direito de optar pela prebenda mais vantajosa, mas ele só terá direito a uma prebenda. A minha gestão vai ser assim. Um presidente ganha 15 salários. Eu acho que dá para viver muito bem. E a igreja que ele é pastor vai custear as despesas dele local, com deslocamento de gasolina, né? Com um INSS, essas coisas, mas nunca receberá 2 plebendas. Por quê? Não pode um pastor ganhar tanto e outros ganhar pouco. E o pastor presidente tem que ser um exemplo. Então, apenas uma plebenda, e não 2. E aí ele vai optar pela mais vantajosa. E vamos reduzir também essas questões de evento. Vamos cortar na carne. Eventos vai ter, mas com decência e ordem. Nunca descontrolado, se gastando tanto. E por isso não se tem dinheiro em caixa. Estamos sempre no vermelho. E outra coisa, o pastor presidente só terá direito a 2 viagens por mês. Se passar disso, ele vai custear do bolso dele. 2 viagens por mês. E aí sim a gente vai cortando os gastos. E ninguém vai acompanhar o presidente, só a esposa dele. Quem quiser acompanhar o presidente, que pague do seu bolso. Ou o presidente pague do seu salário. Mas ele não vai andar com aquele monte de gente custeando os gastos. Eu sei que tem pessoas que vão por conta própria. E o certo é isso mesmo. Que acompanha o presidente por conta própria. Amém. Mas o presidente, a convenção não vai bancar, né, a viagem de um terceiro, somente dele e da esposa. E assim a gente vai cortando gastos e vai tendo dinheiro para que haja mantimento. O que é mantimento? Para que haja o suficiente para a gente cumprir com as obrigações que a SEADEP contrai
tem e que tem que realizar. Outra coisa, estamos aqui também com a outra proposta, que é a de pagar o INSS. Nós vamos pagar o INSS de todos os pastores. Não vai ter mais esse problema. Nós vamos pagar, vamos criar métodos, fundos, e vamos pagar o INSS de todos os pastores, que a igreja dele não paga. Se a igreja dele já pagar, beleza. Agora, se a igreja não pagar, porque tem igreja pequena que não tem condição, então a CEADEP vai pagar o INSS de todos os pastores e evangelistas. Um salário mínimo, você paga hoje uma quantia irrisória. Eu pago 3 salários para me aposentar. E o que é que eu pago? Eu pago R$810. Né? Se não me falha a memória, R$810. 2 salários é a metade, um salário fica aí em torno de 200 e pouco. Então, nós iremos também pagar esse INSS. Outra coisa, iremos fazer as reuniões não mais somente em Teresina, como é feito todo mês a ceia lá. Nós iremos fazer por região. Teresina também terá a sua vez, mas não vai ficar centralizada só em Teresina, não. Nós vamos fazer reuniões, né, aquelas ceias em todas as regiões, todas as superintendências, inclusive Teresina, e não mais só em Teresina. Para quê? Para que você esteja mais perto do presidente, mais perto da CEADEP, o presidente vai ouvir, o presidente vai estar com vocês o dia todo ali, dando uma palavra, à noite todo mundo junto, culto de ceia. Aí sim, funciona, porque há uma interação, uma comunhão. Lembra do que diz a Bíblia lá, na Epístola de João? Que diz que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Lembra lá do Salmo 133? Ó, quão bom e consolável que os irmãos vivam. Viver aí é todo dia. Porque se você parar de viver, você morre. Vivam em união. Então será assim por região. E, concluindo, nós teremos também uma proposta, um plano de governo, que as escolhas dos superintendentes serão agora através do voto. Cada superintendência escolhe seu presidente, claro, com a anuência da mesa diretora, porque é cargos de confiança, não são nem cargos que são órgãos da CEADEP, não. O estatuto diz que não. É cargo de confiança, livre nomeação, livre exoneração. É cargo de confiança. Daí a razão porque o presidente da CEADEP é quem escolhe o superintendente, está correto. Mas nossa gestão haverá essa mudança. Eu disse a vocês que haverá uma mudança de 80% a 90% na minha gestão. E nós iremos então escolher superintendentes através do voto. Se reúne aquela superintendência e escolhe. E aí a mesa diretora da convenção, junto com o seu presidente, dá anuência. Homologa ou não. Mas será agora por voto, porque aí você dá direito de todo mundo escolher e ninguém ficar dizendo, botou esse aqui, eu não gosto. Não, será um que você mesmo, a maioria, vai escolher. Outra questão é sobre deixa eu ver bem aqui, ninguém mais, agora outra proposta que eu tenho para vocês, no meu plano de governo, vai acabar o padrinhamento. A pessoa que for jubilar, ou o cargo ficar vago, ele não vai dizer, não, eu só jubilo se botar fulano. Não, senhor, você pode até indicar. Agora, quem vai escolher é Deus. Nós vamos orar, e Deus vai escolher através da convenção e vai dizer quem é. Assim também como o seu filho. Há casos em que o filho pode assumir o lugar do pai, eu não sou contra. Mas nós vamos ver se ele trabalhou com o pai a vida toda. Vamos ver se ele tem testemunho. Porque tem cabo aí que estava no bar bebendo cachaça, aí o pai consagra ligeirinho para jubilar, para passar para ele. Gente que não sabe nem dirigir um culto. Ou eu estou mentindo, senhores? Vamos ser realistas. Tem gente que não gosta de mim, porque eu digo a verdade, o que é certo, o que é errado. Então, há exceções, nós temos aqui o pastor Zezinho, trabalhou com o pai a vida toda, está lá fazendo um bom trabalho.
Temos outros que eu poderia citar outros nomes, não vou citar para não cometer nenhuma injustiça, citei só do pastor Zezinho, que é meu superintendente. Mas a convenção é quem vai dizer quem vai para aquele campo. Não vai ser indicação de padrinho, não vai se jubilar dizendo que tem que ser esse aqui, não, é a convenção, é Deus quem vai dizer através da convenção quem vai ficar no lugar daquele pastor que se está jubilando. Ah, pai, eu não jubilo, pois morra aí, fica em cima do púlpito até morrer, sofrendo, se a igreja não te quer mais. Mas não é você quem manda na convenção, é Deus quem manda. E abaixo de Deus é a convenção. Lembre-se que não é o rabo que abana o cachorro, é o cachorro que abana o rabo. E nós vamos moralizar essa questão, acabar com isso. Aí muitas pessoas ficam esquecidas na berlinda, tem muitos anos de ministério, e olha que eu vou criar uma comissão para saber quantos anos você está no campo, quantos anos você tem de ministério, e aí eu vou usar os critérios da antiguidade, da capacidade, da conveniência, da antiguidade. Qual é o critério? Qual é a forma que eu vou descobrir quem é mais antigo do que o outro? Através do marco temporal. Qual é o marco temporal? A data da consagração dele. Aí eu sei quem é mais velho do que o outro no ministério. Então é justo que o mais velho tenha prioridade para assumir o campo. Aqueles que estão no campo há muitos anos, como eu, há 21 anos, a gente vê menino que começou ontem, nada contra. Mas isso é injustiça, senhores. Você vê a pessoa passar na frente da fila e você lá na fila esperando há tanto tempo. Isso me deixa indignado e você com certeza está me dando razão. Critério da capacidade. Tem capacidade para ir para aquele campo? Critério da conveniência, porque tem pastor que é ator, tem pastor que é mais calmo. Então, de acordo com a igreja, saber se o critério da conveniência aquele homem dá certo ali. E o critério da fidelidade. Não assumirá campos bons, não irá para campos se não for fiel. Então nós queremos acabar com o padrinhamento. Em nome de Jesus, na minha gestão não vai ter isso. Me cobrem, vocês vão ver, porque não adianta falar. É preciso você experimentar para saber se o que eu estou dizendo vai se concretizar. E se não se concretizar, tira, bota outro. A fila anda, como eu gosto de pregar aqui na igreja. Então será assim, vai acabar padrinhamento. Para concluir, nós também só consagraremos pastores e evangelistas a cada 5 anos. Por quê? Porque tem gente demais consagrada sem campo. Isso cria, uma celeuma, um sentimento de revolta. Por que eu não vou para o campo? Mas não tem campo. Não é assim. O Piauí, não temos campo para todo mundo. Tem tantos evangelistas sendo consagrados sem campo. Ah, mas bota para ficar com o pastor auxiliar. Mas a maioria dos evangelistas, não é todos, a maioria cria problema para o pastor titular, acha que já é o pastor. Ou vocês acham que é só presbítero? Não, tem evangelista criando problema para pastor. Porque o bom é consagrar e já botar num campo. Ele vai viver a vida ministerial dele, vai sofrer, vai aprender, vai pegar experiência, para que ele possa mais tarde, quando chegar num patamar melhor, numa igreja melhor, ele não fazer meninice. Então será consagrado pastor e evangelista a cada 5 anos em nossa CEADEP. Na minha gestão será assim. E para concluir, senhores, nenhum pastor vai ficar sem a prebenda de jubilação. Não, todo pastor que entrar na CEADEP, todo evangelista, e ele cumpriu o tempo de carência, ele cumpriu os critérios, requisitos, ele vai ser jubilado com remuneração. Nesse negócio de dizer, não, quem entrou em tal ano não vai receber, só os que entraram mais antigos. Não, senhor. Princípio da isonomia, todos têm que ser tratados igual. Jesus disse que há primeiros que serão últimos que serão primeiros, mas todo mundo terá o seu direito, a sua vez. Então vamos acabar com isso. Todo mundo vai receber a prebenda de jubilado. Chegou o tempo, preencheu os requisitos, requereu a jubilação, vai ter, não importa a data que ele entrou no ministério. Vamos acabar com isso. Meu primeiro ato como presidente da CEADEP é revogar isso. Todos têm o mesmo direito. Lembra daquela passagem lá? O cidadão foi chamado por alguém para trabalhar no navio, e os que chegaram primeiro
receberam o mesmo tanto dos que chegaram por último, e alguém reclamou. E ele disse: não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu? Só que ele ali cumpriu o princípio da isonomia, da igualdade. Não importa se você entrou primeiro, se você entrou depois, entrou antes, você vai receber a prebenda de jubilado. Você será jubilado com prebenda, porque não é justo trabalhar para o Senhor e no final não receber nada. Não, Senhor. O Senhor disse que tem galardão e Ele vai dar a cada um conforme o seu trabalho. Trabalho, a Bíblia diz que nenhum trabalho no Senhor é vão. E para concluir, senhores, nós temos aqui, deixa eu ver aqui, nós temos aqui também, em caso de transferência, permuta, nós iremos, como eu já disse, levar em consideração esses critérios: antiguidade, capacidade, conveniência e fidelidade. E teremos também nas nossas convenções momentos para a gente trabalhar o psique dos pastores, com pessoas preparadas. Iremos também trabalhar a parte jurídica. Lembra lá de Assuero, que não fazia nada sem consultar aqueles que conheciam o direito e a justiça? É bíblico. Nós vamos ensinar os pastores como é que você deva se comportar nas redes, né, social, virtual. Vamos ensinar o que é calúnia, o que é injúria, o que é difamação. Nós vamos ensinar as consequências, né, de usar as redes sociais de forma errada. É melhor remediar, é melhor prevenir do que tratar. Porque tratar, o cara já está doente. E você prevenir, você não chega nem a deixar de ficar doente. Iremos fazer sim. Iremos fazer sim esse tipo de palestra, de encontros com pessoas da área como eu e outros, da área jurídica, da área da psicologia. Iremos ensinar sobre questão de saúde, o obreiro cuidar de si. A Bíblia diz que o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas tem o seu proveito. Vamos ensinar sobre saúde, ensinar sobre você se exercitar. A Bíblia diz: exercita-te pessoalmente, não só na piedade, mas também pessoalmente. Tem que cuidar de ti mesmo, a Bíblia diz. Então nós vamos ter esses encontros, essas reuniões, que teremos horário para a gente ensinar isso. E aí nós vamos ter um povo mais preparado, né? Como é que você tem que se comportar no culto ao ar livre, pregar contra a mariolatria, não chamar Maria de rapariga como aconteceu já, não aqui no Piauí, mas em outro lugar, de gente chutar em mais de escultura, quando o artigo 208 do Código Penal diz que você não pode de forma nenhuma escarnecer da igreja, da religião dos outros. O direito que nós temos, os outros também têm, os católicos, o umbandista, os espíritas. E tem pessoas que acham que só ele tem direito. E não é assim. Nós vamos trabalhar o preparo, não só psicológico, jurídico, mas também intelectual dos nossos obreiros. Então são essas as minhas propostas. É esse o meu plano de governo. E a Bíblia diz que a sorte é lançada no regaço. Estou lançando aqui a sorte, estou lançando aqui o meu plano de governo. A Deus e aos senhores compete a decisão. Conto com seu apoio. Quero uma CEADEP, como diz o meu slogan, uma instituição para todos. Logo que terminar a eleição, vamos desmontar o palanque, não vamos perseguir ninguém. Vamos fazer uma gestão onde a gente vai agregar e não espalhar. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Iremos juntar em Cristo. E teremos, se Deus nos permitir, com a bênção de Deus, uma das melhores gestões que a CEADEP já teve. Me coloco à disposição. Sou amigo do pastor Bezaliel, nada contra ele. Eu estou me surgindo contra a gestão, não contra ele. Ele é um homem íntegro, de Deus, meu amigo. Nós somos oponentes na eleição, não adversário. Nós temos dissença, não discórdia. Nós vamos no mesmo céu, temos o mesmo Deus e somos irmãos em Cristo. Então que
possamos ter uma eleição saudável, é um direito, uma eleição sem apelar. Eu sempre digo, quem apela é porque não tem argumento. Uma eleição saudável, dentro de uma maturidade que a palavra de Deus nos ensina, e ganha aquele que Deus e os senhores escolheram. Esse é meu plano de governo, e no decorrer da carruagem, se eu ganhar for da vontade de Deus, coisas melhores também virão dentro desse plano. Deus nos abençoe, fiquem todos com Deus, divulgue esse vídeo, divulgue, porque nós faremos uma gestão, uma instituição para todos. Deus abençoe mais uma vez. Estou candidato. Agora lá na frente candidato, se for da vontade de Deus. Afinal de contas, eu termino este vídeo dizendo: não temos nós o direito? Deus abençoe.